Nova entrevista de hoje, o bate-papo é com uma mulher militante desde o tempo em que era funcionária da antiga Tibraz, no polo petroquímico de Camaçari, na década de 80. Foi uma das fundadoras da Central Única dos Trabalhadores na Bahia, ocupando o cargo de secretária-geral da instituição. Formada em Química e Biologia, confeiteira, costureira, ex-deputada estadual por 3 vezes e 4 vezes prefeita de Lauro de Freitas. Na série Prefeitos da Bahia, eu converso agora com ela, Moema Gramacho. Que prazer, viu, prefeita, recebê-la aqui. 4 vezes prefeita, concluindo, né? Faltam quase 2 anos para o final do último mandato, assim que possamos dizer, né? Porque são 2 mandatos seguidos, né, prefeita? E é uma honra ter você aqui, nossa vizinha Lauro de Freitas. Primeiro, uma boa tarde para você, Patrícia, e para todos que estão nos assistindo. Dizer que estar aqui é assim, algo assim, muito legal demais para mim. Porque, nostálgico, né? Porque eu tive o prazer de conviver nesta casa por 3 mandatos. Na realidade, não foi esse tempo todo, porque foram 3 mandatos. O primeiro de 2 anos, que eu era suplente e entrei, o segundo de 4 anos e o terceiro de 2 anos, que eu renunciei para ser prefeita de Lauro de Freitas. Então, apesar de 3 mandatos, 8 anos. Mas nos 8 anos, a vida foi muito intensa aqui, tá? Eu fui líder do PT, fui líder da oposição, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos por 2 vezes. E quando eu friso assim direitos humanos, é porque foi muito difícil para mim. Eu passei maus momentos como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu soube que a senhora passou maus momentos, inclusive ameaças de morte. Foi, eu e minha filha. Porque a senhora fez várias denúncias, né, prefeita? Fizemos várias denúncias na época e por conta disso, minha casa foi invadida, o rapaz que trabalhava conosco foi agredido e a gente passou 2 anos, eu e minha filha, praticamente como nômades, se mudando, né, o tempo inteiro, porque toda vez que descobriam onde a gente estava, era uma ameaça. Mas isso passou depois porque a gente não se curvou. A gente continuou fazendo as denúncias e buscamos todos os meios de proteção, tá? E continuamos como presidente da comissão. Agora, o curioso, prefeita, é que quando a senhora foi deputada, né, a senhora entrou com essa força, primeiro por ser suplente, né, ocupou um cargo na suplência, mas no ano seguinte, né, disputou e foi a mais eleita pelo partido. A senhora sempre, então, foi do PT? Sempre fui do PT. Eu sou do PT desde a fundação. Eu sou de 1980, a minha filiação do PT, no seu início logo. E fui deputada, fui a primeira deputada federal do PT da Bahia, mulher. Né? O PT não tinha, até 2014, uma mulher eleita deputada federal pelo partido. Né? Então, eu fui a primeira deputada federal. E aqui, como estadual, eu passei por várias comissões, inclusive a Comissão da Mulher, né, que ajudamos a constituir. E fui também na Comissão de Combate à Fome, que na época o Brasil e a Bahia viviam uma pobreza extrema. E eu fui presidente da Comissão de Combate à Fome e andei por esse estado inteiro discutindo a questão de como prevenir da fome, como ajudar as pessoas, né, não só a gerar emprego, mas também a se livrar da fome. E fui também líder do PT e líder da oposição. E nós tínhamos uma relação muito boa aqui. Nós sabíamos fazer a diferença entre o papel de cada deputado enquanto lado da oposição, o lado da situação, mas passou ali, nós nos respeitávamos muito, tá? Nós tínhamos uma relação muito boa. Eu, inclusive, sempre fui meia briguenta, né? Mas na tribuna, tá? Sim, olha, assim não diz, né, minha gente? Que ela tem essa carinha assim, né, de mais calma, uma voz assim mais baixa, mais firme, mais rouca. Acha que é mais... Mas sabe o que é, Patrícia? A mulher, ela ainda sofre muito preconceito. Sim. E a mulher política mais ainda. Eu me lembro que quando nós começamos... Não tinha quase ninguém, né, eram muito poucas, né? Então, eu, Alice, Lídice, Maria, a gente às vezes tinha que gritar para ser ouvida, tá? Porque você podia ter 1000 argumentos, mas a maioria não queria ouvir argumento. Aí você tinha que gritar para ser ouvida. Para chamar aquela atenção mesmo. Eu me lembro que na Câmara Federal, eu passei também essas dificuldades. Eu subia na tribuna, aí tinham deputados que paravam para tentar impedir a fala da gente. Tá? Até o dia que eu chamei um de valentão, de suba aí, seu valentão. Aí eu sei que depois disso eles passaram a respeitar mais. Mas então, a mulher tem isso. A mulher, quando ela é política, ela precisa mostrar que se impor, né? Tem que se impor. E aí, a gente teve algumas dificuldades nesse trajeto, mas o que é legal, que eu admiro, e por isso que eu digo que é importante estar aqui. Nós não tínhamos uma TV na época, tá?
Então, a gente tinha uma cobertura da imprensa e tal, mas era muito difícil a gente socializar o nosso trabalho, as informações do que a gente tratava. Então, a gente trabalhava muito em comissões, trabalhava no plenário, a gente virava madrugada fazendo obstruções, mas a gente tinha pouca repercussão do trabalho da gente. Então, quando eu vejo aqui vocês, né? Eu aqui, ó, TV Alba, entrevista, poxa, e ainda por uma fundação, né, que tem um histórico importantíssimo, que é Paulo Jackson, né? Paulo Jackson, ele foi um companheiro que eu aprendi muito com ele. Aliás, eu aprendi a ser deputada com Paulo Jackson. Porque quando ele chegava no plenário, ele dizia assim, pela ordem, todo mundo parava para ouvir Paulo Jackson. Questão de respeito, porque ele né? conhecia o regimento de cabo a rabo, então ele se colocava como aquela pessoa que todo mundo queria ouvir. E eu me espelhei muito em Paulo. Estudei muito do meu regimento e aprendi muito com ele, com a Alice também, que eu cheguei já encontrei. Então, a minha passagem pela Assembleia foi uma passagem muito marcante na minha vida. E tudo é um aprendizado, né? Tudo. Tipo, eu tenho certeza que a senhora, como foi da época militante, né? Foi fundadora, uma das fundadoras da CUT aqui, ia lá para a porta das empresas, no polo petroquímico, junto com os parceiros, né? Porque o governador Rui Costa também trabalhava em uma empresa no polo, o ex-governador e senador Jacques Wagner também. Wagner era da Nitrocarbono, Rui era da Copene, Carlos Martins era da Metanor e eu era da Tibraz, que era Caiarimbep, mas a gente ia todo dia primeiro para o polo, chegava às 5h30 da manhã para distribuir material para os turnos, depois voltava para ir trabalhar. Quando acabava, a gente de novo voltava para o polo de noite para pegar o 0 hora. Então a gente vivia no polo. Então essa turma a gente acabou se aproximando muito. Rosenberg também era da Nitrofert, a antiga Nitrofert, hoje Fafem. Tá? Todo mundo em busca de lutar pelos direitos dos trabalhadores. A gente lutava pelos trabalhadores. Nós tínhamos um momento de muitas doenças ocupacionais, né, de muitos acidentes de trabalho. Sim. Então, eu me lembro que a categoria ela era bastante economicista. Os sindicatos também eram economicistas. Lutavam muito pela questão do reajuste de salário e tal, que é legítimo e ó, ninguém vai viver sem reajuste de salário. Mas, quando eu entrei na direção do sindicato, eu comecei a ver que, para além da questão econômica, nós tínhamos muitos trabalhadores que morriam por acidente de trabalho e por doença ocupacional. Então, eu acabei me focando nessa parte de saúde do trabalhador. Tá, e eu tenho certeza que isso que ajudou, porque eu falei que você começou, prefeita, você foi formada em Química e foi atuar no polo petroquímico, né, na sua área. Começou a militar em direito dos trabalhadores, de vocês mesmo, né, de outros trabalhadores, e de lá foi para a Assembleia direto, para aqui, para a Assembleia Legislativa, ou seja, não foi vereadora. Eu fui candidata a vereadora, em 92 fiquei na primeira suplência. Em 94 eu fui candidata a deputada, fiquei na suplência também. Aí em 96 eu fui de novo candidata a vereadora, me elegi. Só que aí teve vaga para deputada, foi por isso que eu entrei como suplente. Aí eu me elegi, eu me apresentei e ao mesmo tempo renunciei ao mandato de vereadora para assumir como deputada. O cargo de deputada. Não cheguei a ser vereadora, só fui eleita. Pois é, e foi aqui na Assembleia Legislativa que começou realmente a crescer cada vez mais nessa seara da política. E daqui migrou para ser prefeita pela primeira vez de Lauro de Freitas. A senhora já morava em Lauro de Freitas? Eu já morava em Lauro, eu passei a morar em Lauro depois da eleição de 96, tá? E quando eu passei a ser deputada, aí eu fui morar em Lauro, porque eu também ainda continuava no sindicato como deputada, e aí eu tinha que ficar entre o polo e aqui. Aí resolvi morar definitivamente em Lauro. Foi o lugar que eu escolhi mesmo para morar, tá? E para criar minha filha, criar meu neto. E já tinha uma visão, né? A gente já vê, minha gente, que ela já tinha uma visão, né, de águia, né? Porque a gente costuma dizer as pessoas que olham lá na frente. Naquela época, ninguém falava de Lauro de Freitas. Ninguém acreditava que eu ia ser candidata a prefeita de Lauro, viu? E que candidata eu ia ganhar. a prefeita de Lauro e foi morar em Lauro de Freitas, né? Naquela época, onde hoje as pessoas estão migrando, né? De Salvador para Lauro de Freitas. O que a senhora acredita que acontece essa migração, né? O pessoal saindo da capital para ir morar na região metropolitana, principalmente numa cidade tão próxima que é Lauro de Freitas? Então, é a qualidade de vida e é também essa aproximação com a capital, que você não se furta
de poder também usufruir das coisas da capital, mas sem o conflito grande que tem de você morar na capital, que você tem um trânsito muito mais... Se bem que Lauro de Freitas, na Estrada do Coco, que é uma estrada que agora é municipal, mas ela é uma estrada estadual, e ela corta o município e a entrada para o litoral norte, né? Mas ela tem uma diferença em relação a Salvador, porque ela não é tão grande quanto Salvador, tá? E ela acaba sendo um local, assim, meio de refúgio das pessoas. Antigamente, né, eram só veranistas e os nativos, então a cidade era dividida. Sim. Era muito assim, digamos assim, radicalmente dividida. Muito Ilha de Taparica na Isso, época, né? Que só ia a galera que morava mesmo ou que ia passar as festas, os verões. Mas depois né? a cidade cresceu, tá? Mas sem perder suas características de uma cidade aconchegante, tá? E ela tem aproximação com o aeroporto, tem aproximação também com a entrada para o litoral norte. Tem belíssimas praias. Tem as praias né? maravilhosas, Vilas, 3 praias por aí lindas. vai, né? Pitanga, Vilas e Buraquinho. E tem também, além das praias, tem hoje, inclusive, ela tem moradias muito boas, tem vários condomínios, tanto horizontais quanto vários prédios de apartamento também muito bons. E com isso, eu acho que as pessoas acharam que era melhor morar em Lauro, às vezes até, do que ter que, às vezes, se mudar. Por exemplo, quem trabalhava em Camaçari? Muita gente que trabalhava em Camaçari preferiu morar em Lauro. Sim. Porque não queria morar em Camaçari, mas também era distante para Salvador. Então acabou que muita gente, Vila do Atlântico, cresceu porque as pessoas do polo moravam em Vila do Atlântico, né? A grande maioria. E é um E desejo depois que até é hoje, uma cidade né, de todo gostosa de mundo. se morar. É. Vai morar lá que você vai ver. Agora me diga, 4 vezes prefeita, então você tem uma relação muito forte com a população da cidade de Lauro de Freitas, né? Foram 2 mandatos seguidos. E aí, nesse intervalo, entrou o doutor Márcio e voltou também Moema, né? O que você vê de diferente, prefeita, da primeira gestão, que a senhora ainda estava verdinha, para agora, na 4ª gestão, em tão pouco tempo, né? Porque só teve um intervalo mesmo nessas 4 gestões. Então, eu comecei em 2005 e logo que cheguei teve uma enchente brutal. Eu assumi em janeiro, em fevereiro teve chuva forte que acabou tendo, cai ponte de buraquinho, só terra, o povo... Teste, né? Se eu não fosse tão firme no meu propósito, eu ia pegar o meu boné e ir embora. Tá? Mas eu decidi, não, eu não vou fazer isso. Eu vou ajudar a salvar esse povo aqui dessas enchentes e dessa dificuldade que a cidade tem. Então, eu tomei um propósito de ajudar a reconstruir a cidade. Tá? E aí fizemos vários estudos também, fizemos muitas mudanças, mas aquelas que ainda não tinham sido resolvidas, nós contratamos estudos e conseguimos fazer muita coisa nos 2 primeiros mandatos, de 2005 a 2012. Aí depois eu saí, fui ser secretária de Estado, Sim. fui ser secretária de combate à pobreza. No né? governo do... No governo de Jacques Wagner. E depois acabei me elegendo também federal. Só que quando eu estava no 2º ano como deputada federal, aí o povo de Lauro de Freitas começou a me chamar para voltar. Parece que eles não gostaram muito do governo de Márcio, e aí começaram a me pedir para voltar. E aí eu disse, eu não tenho como não atender o apelo do povo, né? Eu já tinha renunciado ao mandato de deputada estadual para ser prefeita de Lauro. E, de novo, renunciei ao mandato de federal para voltar a administrar Lauro com o povo. Porque lá a gente trabalha com orçamento participativo, com os conselhos todos. Então, nós temos muita relação com o povo diretamente. Essa minha última campanha, agora em 2020, nós resgatamos uma coisa que é fundamental, que é o amor. Tá? Então, eu acho que a minha relação com o povo de Lauro de Freitas... E o pessoal fazia, né? O coraçãozinho, isso. né? Olha, Paty, era emocionante. Posso chamar de Paty, né? Pode, eu adoro. Olha, era emocionante quando a campanha começou, que pegou. Quando eu chegava na rua, as pessoas não falavam mais assim comigo, faziam assim. De criança, piquititica, até idoso, Você vê só como é que falava fica, assim. né? É a chamada de propaganda chiclete, né? Porque basta você fazer uma coisinha assim, todo mundo que se identifica faz. O tema era Por Amor a Lauro. Por quê? Porque eu sentia, quando eu vou para a rua, eu sempre sinto esse aconchego do povo, tá? Então, é uma relação mesmo de amor. Por exemplo, não é mais aquele lance de, vai falar com o prefeito. Cria uma relação de amizade, tá? Então, eu conheço muita gente da cidade. Então, é capaz de eu conhecer uma grande parte das pessoas pelo nome, tá? De encontrar tudo. Por exemplo, nós implantamos lá mais de 10 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Então, quando eu vou num condomínio desse do Minha Casa Minha Vida, é assim uma festa. O pessoal gosta, porque
sabe que foi a gente que levou. Ô, gente, sabe o que é você não ter uma casa e ter depois uma casa construída com piso, com banheiro? É dar dignidade para essa gente, Olha, deixa eu te contar uma né? coisa. Tem casas que eu chego hoje, no quarto andar, de lá do Dona Lindu, que eu botei o nome da mãe de Lula, foi o primeiro Minha Casa Minha Vida que a gente entregou, com 1.100 apartamentos. Que quando eu chego lá, que subo na casa, que eles fazem questão de me chamar para entrar na casa, aí tem uma cortina vermelha, aí tem um tapete vermelho, tem uma mesa com a toalha vermelha. Ou seja, é como se eles dissessem assim, ó, eu estou lhe agradecendo pela casa, tá? Então, não tem preço que pague isso, Paty, não tem. Tá? É uma relação, assim, muito carismática. Agora, a gente vai dar um rápido intervalo, mas no próximo bloco, a prefeita aqui, Moema Gramacho, de Lauro de Freitas, que está no 4º mandato gerenciando essa cidade, governando essa cidade, que ela mora, que ela cria o neto, a filha, e todo mundo está indo para lá, né, prefeita, para essa cidade, para saber o que Lauro de Freitas tem, que a gente vai saber também qual o calcanhar de Aquiles de Lauro de Freitas. Você falou, prefeita, aqui, que quando chegou, pegou logo um enchente. Eu acredito que seja algo muito semelhante sobre isso, né? Uhum. Enchente em Lauro de Freitas, alagamento, mas que não é tão diferente de Salvador, não. A gente vai e volta. No próximo bloco tem mais prefeita aqui. Prefeitos da Bahia com Moema Gramacho. De volta com o nosso Alba Entrevista, hoje com a série Prefeitos da Bahia, entrevistando a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, que foi uma das selecionadas aqui para estar nessa série de 10 prefeitos. Eu gosto de falar, viu, prefeita, porque a gente fez um apanhado, são 417 prefeitos nessa Bahia, né, minha gente? É um estado enorme, maior do que a França, né? Então a gente teve que fazer um compilado, né, e selecionamos os prefeitos por regiões. E a região aqui, claro que a gente terá outro prefeito aqui da região metropolitana de Salvador, mas a gente não podia deixar de trazer Lauro de Freitas para cá, que é a nossa vizinha aqui, é a cidade irmã, co-irmã, né? E a prefeita é 4 vezes prefeita, né? Mas, quando a senhora entrou na prefeitura, que foi primeira vez... 2005. Teve a enchente. Esse processo foi, claro, sendo resolvido ao longo das gestões, né? Tanto na segunda, acredito que um pouco também na gestão do prefeito Márcio e de volta aqui com a gestão da senhora. Mas ainda assim é um problema que tanto atrapalha a prefeitura quanto os moradores. O que tem lá em Lauro de Freitas que quando chove, é que nem aqui em Salvador e em algumas regiões da cidade, não dá para trafegar, não dá para passar carro, não dá para andar? Então, Patrícia, veja só, como eu te falei, é um problema crônico de Lauro de Freitas a questão dos alagamentos. Por quê? Pela própria situação geográfica do município. Ela é muito ao nível do mar e tem 5 rios que cortam o município. E tem um outro detalhe. O Rio Joanes, que é um rio que ele vem de 6 outros municípios e mais a capital e deságua justamente na Praia de Buraquinho, dentro de Lauro de Freitas. Então, quando ele vem já carregado de água, e se tiver com maré alta, ele não tem como entrar na maré como um todo, e aí enche também os outros rios, tá? Inclusive o Rio Pitanga. Então, a cidade, ela geograficamente, ela sofre essas consequências por ser cercada por rios, por 5 rios, o principal deles, o Joanes, e ela é muito ao nível do mar. Então, o que aconteceu? De 2005 até 2012, nós conseguimos resolver problemas pontuais, mas não o problema genérico, tá? O geral. Só que aí, como a gente fez o estudo, a gente conseguiu captar recursos, ainda na gestão da presidenta Dilma, tá? E ela era ministra antes, tudo. E esse recurso só saiu já agora, em 2017. Foi tudo aprovado, mas demorou de sair. Em 2017, quando o nosso governador Rui Costa entrou, né? Ou quando eu entrei de volta e nosso governador de Costa já estava administrando a Bahia. E o que aconteceu? A gente conseguiu a maior obra de macrodrenagem hoje do Nordeste, que é a macrodrenagem dos rios Ipitanga e Joanes. Então, essa é a obra que vai resolver o problema. Agora, com essa macrodrenagem, como é que funciona, de fato, na prática? Ela vai ser uma obra macro, então... Já está sendo realizada, já está sendo realizada, né? Tanto assim que essas últimas chuvas, você viu como ficaram vários municípios, né? Não só na Bahia, como fora da Bahia. E
Lauro de Freitas teve locais pontuais de enchente. Depois eu vou te falar o que De aconteceu. alagamento, né? O que aconteceu que no último dia 21 encheu, não foram os rios, foi uma manobra que a Embasa fez que acabou Desaguando por lá, né? desaguando, né, arrastando de Dias Dávila até Lauro de Freitas. Mas, no geral, o que é que aconteceu? Nós tínhamos um alagamento generalizado na cidade, que a gente tinha que tirar o povo de barco correndo de todos os bairros, e hoje a gente não faz mais isso. A gente só faz na situação pontual, que esta obra ainda não foi concluída. Mas são 9 canais novos que estão sendo feitos, desobstrução dos canais existentes e construção de 6 grandes reservatórios de captação de água de chuva, que vai drenando depois devagarinho a água para os rios que foram alargados em vários trechos, inclusive Rio Caji, Pitanga e tal. E que praças são, que reservatórios são esses? São reservatórios, são bacias enormes de captação de milhões de metros cúbicos de água, mas que durante a enchente ela cumpre esse papel. Durante a estiagem, ela é uma grande praça poliesportiva, com quadra, campo de futebol, E tem prazo academia. essa obra terminar? Já tem 4 praças prontas, tanto que com essas 4 praças já diminuiu muitos alagamentos da cidade. E quando as outras 2 praças estiverem prontas, acabam os alagamentos generalizados. E aí ela vai ser eleita mais uma vez. Porque resolvendo o problema, porque resolve o problema, né? É um alívio para a E população. estamos fazendo né, já mais prefeita? uma obra, que é a macrodrenagem da Maria Pingaus, que resolve o problema do centro. Porque a macrodrenagem do Rio Pitanga, ela é mais geralzona. Aí você vai ter problemas pontuais, que essa obra não abarca, mas nós já estamos fazendo essas outras obras pontuais. Então, a gente, de fato, vai concluir acabando com os alagamentos da cidade. Estamos fazendo a obra de esgotamento da cidade, que vai deixar, em 2023, a cidade com 80% de esgotamento sanitário. E os outros 20% já captamos recurso e já estamos preparando para fazer. E, além disso, Saneamento básico, né? Que é muito importante. se você souber, Paty, no Brasil, a maioria dos municípios não passa de 45% de esgotamento sanitário. E nós vamos deixar lá de feito com 80% em 2023 e até 2025 com 100% de esgotamento sanitário. Olha lá, viu? Então, são obras estruturantes. Tá catalogado aqui, hein? Pode ver. E eu convido vocês para ir lá ver esta obra. É magnífica. Porque as pessoas... No outro dia, a gente precisa divulgar mais, a gente divulga pouco. Eu estava num dia desse que estava alagada a praça, Sim. porque é para isso, né? Aí uma moça virou e falou assim, opa aí, prefeita, a senhora faz uma praça dessa para deixar alagar? Eu tive que chamar ela e explicar. Esta praça é para alagar, porque alaga aqui e não alaga sua rua nem sua casa. Ela ficou assim, é verdade, nunca mais alagou minha casa, tá vendo? Porque alagou aqui. Olha, que bacana, tá vendo, minha gente? Às vezes a gente acha, fala, né, e não sabe, não tem conhecimento. Então, é muito bom a gente se aprofundar, principalmente no ano de eleição, né, prefeita? A gente se aprofundar. Olha, tem um outro gargalo que nós temos lá de feira que eu não posso negar, que é o trânsito também. Assim como Salvador... Mas eu acho que o trânsito em grandes cidades, né? E ele é mais problemático justamente por essa estrada que é uma estrada que passa todo mundo. O litoral norte inteiro passa ali, né? Então acaba engarrafando E também. também já fizeram outros caminhos, Mas né? nós Tinha estamos- só a isso. Estrada do Coco. Agora já tem a via por metropolitana. trás, exatamente. E agora também nós vamos fazer a duplicação da paralela que tem, que é a Avenida Gerino Souza Filho, que é a Estrada do Trabalhador. Quando a gente fizer essa obra, que já está na mão da CONDE, para ser avaliada, para ser feita, e o governador já deu ok, aí a gente vai diminuir bastante os alagamentos, o congestionamentos. trânsito. E além do trânsito diminuir, ficar melhor com essa obra, nós também estamos licitando um novo sistema de transporte. Aí você vai ter mais qualidade do sistema de transporte também. Com certeza. E aí vai desobstruindo. Vá morar em Lauro, você vai sentir que já vai estar Ela bem tá mais. querendo que eu vá morar em Laura. Agora, minha gente, ó, por trás de tudo isso tem a Moema mulher, né? Moema mãe, Moema costureira. Vocês sabiam que ela costura? Faz o quê, prefeita? A gente faz tudo. Faz bolo. Faço Eu me bolo lembro que eu também. fazia bolo quando eu era adolescente e fazia bolo por encomenda para aniversários. E eu soube que dia desse você também colocou a mão na massa, né, prefeita? Fez um bolo, uma fazenda. pra Então, uma eu amiga de ainda sua faço filha. agora mais esporádico, mas, Patrícia, deixa eu te falar. Minha mãe e meu pai, eles tiveram 20 filhos, mesma mãe, mesmo pai, tá? Minha mãe, eu sou a caçula dos 20. Minha mãe, ela teve 19 barrigas, Meu Deus. Era uma barriga atrás da outra. uma por né? ano. O ano que ela não teve, no ano seguinte ela teve gêmeos. Você imagina.
E meu pai era funcionário público. Minha mãe só podia ser doméstica, porque ela não tinha como. Ela carregava, 19 filhos. ela carregava um filho, tinha um na barriga e um arrastando. Então, ela me dizia assim, minha filha, meu sonho na vida era ter um vestido de cintura. Porque ela não tinha um vestido de cintura, ela só tinha vestido de barriga, né? Então, como é que com tanto filho, a gente não tinha que se virar? Felizmente, verdade. meu pai botou todo mundo para se educar. Todo mundo estudou, a maioria se formou. Mas, por exemplo, eu com 10, 12 anos, a gente se virava. Eu tinha uma irmã Terezinha, minha costureira. E você também, né, prefeita, já pegou a melhor parte, né? Porque Já peguei. o caçula pega Claro que os toda a etapa maiorzinhos já final, estão né? trabalhando para ajudar. É. Mas mesmo assim, como era muita gente, Aham. então eu fazia bolo confeitado para vender. Eu fazia roupa, eu corto rápido, calça e blusa e tal. Até hoje, né? Até hoje. Agora eu costuro menos. Se eu puder comprar pronto, eu não faço, que já passou minha fase de fazer. Mas, por exemplo, eu corria durante a semana para fazer roupa para as minhas colegas. Elas me pagavam. Aí, no sábado, eu saía de manhã cedo, ia para a Baixa do Sapateiro, Feira do Tecido, comprava o tecido, voltava para casa Feira correndo dos Tecidos. para fazer minha roupa para poder sair de noite com o namorado. Olha, E você ainda namorava pega- muito, prefeita? Namorou muito? Ah, não vem entrar na minha semana, não. Namorou muito porque Deixa eu te contar uma coisa. Esse- sua mãe teve 20 filhos, né, prefeita? A senhora E só do teve mesmo uma. marido, do mesmo pai. Do mesmo marido, do Do mesmo meu pai. marido. Então, mas, por exemplo, eu botava meu namorado para poder ajudar a fazer a bainha da calça enquanto eu estava fazendo outras coisas para poder... Pra sair bonita, pra sair do lado bonita. dele. E bolo confeitado, eu adoro fazer. E a gente fazia recortado e tudo. Eu fiz um bolo uma vez para a filha de Wagner, porque a gente ia de manhã para o polo trabalhar, e ele lembrou que era aniversário de Mônica. Chegou para mim e fez, pô, eu esqueci do aniversário de Mônica. Eu fiz, fique tranquilo. Ele já tinha separado de Beth, morava ali na Vila Matos e tal. Aí eu fiz assim, deixa comigo, eu vou arranjar o bolo. Aí ele vai arranjar, eu digo, eu vou fazer o bolo dela. Ele não acreditou. Quando deu 5 horas, voltei do polo mais cedo, 5 horas da tarde eu estava lá, ele não estava. Que eu cheguei, o nome dela é Mônica. Aí eu fiz uma Mônica recortada, Oh. de 2 dentão de chiclete, os cabelinhos de ameixa. E aí, eu sei que quando eu cheguei com o bolo de Mônica, que Mônica estava lá em cima na escada, que ela desceu e fez, é uma Mônica. E, engraçado, foi o único bolo que ela teve nesse dia, né? Então ela ficou feliz da vida. Os anos passaram, no outro dia eu estava no camarote do governador, Jacques Wagner, no carnaval, aí Mônica sentou junto de mim. E se lembrou desse fato, Ela falou né? assim, mãe minha, que ela me chamou de mãe minha. Eu nunca esqueci daquele bolo. Eu nunca tinha tido um bolo recortado na minha vida. E com a semelhança, né? Porque O Mônica... nome. Agora, olha só, aí eu Da- perguntei, da Mônica, boneca. quantos anos você tinha na época, que eu não me lembro? 8 anos. E agora, ela, 32. Eu digo, meu Deus do céu, eu tô ficando velha. Agora me fale, como foi nessa época, né? Porque você tem uma filha, né? Michele, que hoje já é grande, é diretora de televisão, né? Tem um neto de 12 anos. Como é que foi nessa época que, quando era militante, já tinha também filha, para ficar saindo, dando atenção para uma criança? Porque a gente, quando é mãe e trabalha muito, né? Fica muito tempo na ocupação, no trabalho, a gente se culpa por um período. Eu me culpei durante muito tempo, né? Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, trabalhava em 3 locais como jornalista e só chegava em casa para ver meu filho, às vezes, muitas vezes, dormindo. Me culpei muito. Hoje, não. Graças a Deus, sou bem resolvida em relação a isso e ele também muito feliz. Como é que foi esse tempo? Porque eu soube que você levava Michele para tudo que era lugar, né? Levava. Eu dei muita sorte da minha vida, sabe, pai? Minha família ajudava, o pai dela sempre ajudou muito, porque todas as vezes que eu tinha que viajar e essa militância toda, ele ficava tomando conta dela. E depois, Michele foi crescendo e ela foi sempre muito independente, tá? Tanto assim que ela, ainda com 5 anos, 6 anos, ela aprendeu a escrever, né? E aí eu levava ela para as comissões exaustivas, Comissão de Saúde da CUT. Ai, meu Aí eu estava Deus. numa dessas reuniões da Comissão de Saúde, né? Já estava dando 11 horas da noite. Aí ela pegou o seguinte, tinha um quadro, tinha um giz, aí ela botou assim, já fui, meu povo. E botou uma seta e deitou e foi dormir no chão. Quando o pessoal olhou, eu falei assim, mãe, mas para a reunião, para, leva sua filha embora. Gente. Então ela era assim. Então, e Michele, ela sempre foi muito, assim, muito independente, tá? Isso é bom, né? E eu pros digo nossos que ela, filhos. ela ajudou a me criar. Te colocou no jeito. Ela me colocou no jeito. Mas eu queria, deixa eu contar um episódio que, para mim, foi muito marcante na minha vida, na relação com minha filha, né? Que foi quando eu tive um câncer.
Sim. Eu não ia falar disso aqui não, viu? Porque dói bastante, mas deixa eu te falar. Ficou carequinha. Porque, aí eu perdi o cabelo, perdi o cílio, perdi a sobrancelha e tal. E super vaidosa, como é que foi para lidar com Não isso, foi fácil, né? Eu me lembro até que eu botei uma peruca, estava me achando a própria de peruca, né? Mas aí eu estava enfrentando uma reeleição, tá? E os opositores queriam até tirar minha peruca. Mas acabaram que Agora não você fala conseguiram. dando risada, né? Agora Mas eu falo dando foi... risada. Mas o que é que aconteceu? Na época, a reeleição era em outubro. E eu descobri o câncer em março. E aí eu disse, não vou fazer. Eu tinha que fazer cirurgia, tinha que fazer isso. Eu não vou fazer nada. Eu vou cuidar da minha campanha. Porque eu sou fissurada nesse negócio de eu assumo, tem que fazer. E aí eu peguei e disse ao médico, eu não tenho como fazer agora uma cirurgia. Aí minha filha chegou para mim e fez assim, cuide da sua campanha, que eu cuido da sua saúde. Então foi assim uma coisa fantástica. Aí ela marcou cirurgia, ela marcou a parte toda de quimioterapia, marcou tudo e ainda ia me obrigar a ir, porque eu queria sempre negociar para não ir. Porque ela via que isso era interessante para você. Porque Você o gostava médico... do que você fazia, né? Aí Então, até de uma maneira ou escolher. de outra, era uma terapia para você, Então, né? por isso que eu digo, ela não só me ajudou a me criar, como me ajudou também a me salvar. Deu juízo. Eu me lembro que eu fiquei 20 dias internada, porque eu saí da quimioterapia, ia para o trio elétrico para fazer campanha e tal. Aí, faltando 20 dias para a eleição, eu adoeci, peguei uma pneumonia grave, porque eu estava em cima do trio, saí de uma quimio, fui para cima do trio, ainda bem que ela foi atrás. Porque quando eu comecei a tossir e tal, ela me puxou e me levou direto para o hospital e fiquei internada com pneumonia grave. Nossa. E aí eu comecei a negociar com os médicos, me libera, que eu senão vou perder a eleição e tal. Mas não consegui. Aí acabou que a oposição fez um enterro, dizendo que eu tinha morrido e que quem ia assumir era o vice e tal. E aí o que aconteceu? Eu peguei e tive que negociar com o médico. Melhorei um pouquinho, eu disse, eu tenho que sair daqui, que eu tenho que ganhar essa eleição. Aí faltando 9 dias, eu soube também que no dia que eles fizeram o enterro, no dia seguinte, o povo saiu na rua de vela, fazendo uma procissão, fazendo oração para me salvar. Tá? Então isso também foi marcante. E aí, tem história para contar. Aí eu tive coragem e 9 dias para a eleição, o médico me deu alta, negociada. E aí eu fui e andei na rua esses 9 dias. E no dia 5 de outubro de 2008, nós vencemos a eleição. Eu não pude festejar, porque no dia seguinte eu fui fazer a última químio. Nossa, e aí, que história bonita. A gente venceu o câncer também. Venceu o câncer, ganhou a eleição, né? O primeiro ano? Segundo ano? Foi segundo ano, foi a reeleição. Ano, reeleição. E é por isso que ela usa vermelho, porque ela tem história para contar com esse vermelho. Meu coração é vermelho. O coração dela é vermelho, é sapato vermelho, bolsa vermelha, relógio vermelho, tudo vermelho aqui. E o meu partido também tem a cor vermelha, a bandeira. Até hoje, ela é fiel, viu? Prefeita, quero agradecer, foi emocionante. Desculpa a emoção. Que bom que a gente descobriu o outro lado da prefeita Moema, porque que a prefeita Moema está até hoje, né? Nesse mandato, se elegendo, reelegendo. Parabéns, que resolva, né, esse problema que é o calo, realmente toda a cidade tem, que vai resolver. Ela já prometeu aqui até 2025, essa macrodrenagem vai estar completa lá em Lauro de Freitas, e parabenizar por toda a história belíssima que a senhora criou de lá dos tempos de militância até agora, viu? Eu que agradeço a vocês, parabenizo a TV Alba, parabenizo a Assembleia Legislativa, o seu presidente, tá, e todos os deputados, e gostaria muito, né, de que essa TV ela continuasse sempre crescendo, tá, porque a comunicação é fundamental e os deputados precisam disso. Tá? Eu sei que os deputados o fazem nas suas redes sociais, mas tem um canal próprio para que os deputados possam se sentir representados, que está sendo veiculado as coisas que eles fazem. É muito importante. Parabéns a vocês da TV Alba. Obrigada, prefeita. E a gente vai ficando por aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, TV Alba, com a série Prefeitos da Bahia, entrevistando a prefeita de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Moema Gramacho. E vocês continuam aqui na nossa programação.